continuidade ao nosso segundo podcast do GEPA. A proposta do primeiro grupo foi de falarmos, né, trocarmos uma ideia aqui quanto à dedicação do psicoterapeuta, quanto à dedicação do paciente. E dentro dessa proposta, né, que é um capítulo do livro do professor Renato, Acolhida, o quanto que para nós, psicoterapeuta, a importância do tripé, a importância de estarmos, né, em análise pessoal, grupo de estudo e supervisão. Se essa dedicação nossa como psicoterapeuta, ela não for possível, contrapõe quanto à dedicação também, né, do paciente. O que vocês pensam em relação a essa proposta de termos que capturar paciente, que a gente ouve tanto aí nas redes sociais, porque hoje a rede social ela é algo que não tem como nós não ficarmos atentos em tudo aquilo que está sendo promovido ali. E vai contra tudo aquilo que nós do GEPA acreditamos, né? Que se o paciente ele não procurar análise, né, por ele mesmo, por reconhecer essa dor, fica muito difícil essa dedicação do paciente e também vai encontro quanto àquilo que a gente fala que o psicoterapeuta ele só pode acolher aquele que busca por ajuda. A gente acompanha isso, né? E essa questão da rede social em si, inclusive até algumas pessoas ensinando a como você captar, eu não sei se a palavra é essa ou se é o certo, mas as pessoas tentando ensinar ali como que você vai captar o teu paciente e teve um que eu vi que era absurdo, que era assim, como o que você iria oferecer para esse paciente, né? Ou seja, um material que você precisa pré-estabelecer para vender para aquele paciente, né? Então, assim, eu te ensino a captar o paciente e a vender sei lá, o teu produto, né? Pacote. Eu fiquei imaginando qual seria, né, esse produto que eu vou oferecer, assim, de pronto para o paciente, que eu vou captar, né? Então, tem sido uma armadilha aí muito grande, né? E nessas armadilhas a gente percebe o tanto que talvez esse pensamento do GEPA tá distante de tudo que tá acontecendo ainda, né? Meio que vai ao contrário de tudo que tá acontecendo ali. A sensação que eu tenho vendo é essa, né? Que é o que um pouco nos diferencia dentro do que a gente pensa enquanto GEPA. A rede social ela se tornou um meio de comunicação muito grande, né? E onde há uma cobrança muito grande. Então você tem que estar sempre produzindo algo ali para que você tenha essa captação de número de seguidores, de pessoas. Então parece que quanto mais pessoas você tiver ali, é como se você fosse o melhor. Dentro da nossa percepção, do nosso trabalho, na questão da terapia, na questão do grupo do GEPA, do acolhimento, não faz sentido essa questão do captar clientes, até porque a gente não lida com clientes, a gente lida com pacientes, né? Então, por isso a importância do reconhecimento daquele paciente, do reconhecimento da dor dele, de que ele precisa de um auxílio, de que ele não consegue estar lidando ali sozinho com toda aquela dor e que ele precisa desse auxílio. Então, assim, não é uma questão de você ter números, uma questão de você ter o acolhimento, a escuta. E isso não requer números, requer você ali com o paciente individual. Então, assim, é um meio de comunicação, hoje em dia, a rede social, muito importante? Sim. Né? É um meio ali que você pode estar divulgando ali uma forma, o seu trabalho, de você estar mostrando ali a forma como você pensa, a forma como você trabalha, e aquele paciente que se identificar ali com a sua forma, com a sua fala, com algo, alguma palavra que você coloca, é onde ele vai estar te procurando por ali. Então, assim, eu não descarto a parte ali, né, da rede social, enfim, porque é um meio, hoje em dia, de você colocar ali, mostrar ali sobre você, né, em certa parte, mas não no sentido de captar números de pessoas. Vocês estavam falando de captar, e aí eu captei essa palavra. E aí eu viajei aqui, como sempre, né? Me lembrou daquele desenho Pokémon, né? Então, no desenho captava os bichinhos lá pra pôr na Pokébola, né? E naquela dinâmica, era uma dinâmica de um treinador e o seu bichinho domesticado dentro da bola.
não me parece que é esse o modelo, né? A gente pode usar a rede social como uma apresentação, como uma demonstração do seu trabalho, para falar, para dar voz, para transmitir, só que de uma forma real. E aí as pessoas vão chegando e se identificando, né, com aquilo que você diz, com aquilo que você transmite. E se elas quiserem, como a Mariola falou, se elas tiverem uma dor e elas olham e falam, eu quero que essa pessoa, né, a transferência, né? Quero que essa pessoa me cuide, né? Trate de mim. Aí ela pode vir até nós, mas captar é eu ir e captar, né? Do Pokémon, né? E não sei, me parece mais uma coisa de dominância, né? Uhum. E é bacana isso que a Mayara trouxe da transferência, né? Porque as pessoas vão perceber que tem algo nesse profissional, né, que eu me identifiquei, Uhum. né? Então, assim, eu gosto da entonação da voz da Mayara, né, da Camille, do Roberto, e isso pode ser o começo ali, o início dessa procura, né, por uma análise pessoal. Agora, é importante, gente, nós pensarmos aqui que o professor Renato, nesse texto, ele fala da vocação, do chamado. Então, se nós não tivermos, né, como os colegas anteriores até trouxe essa estrutura para sermos capazes de acolher aquele que nos procura, isso se torna muito, a palavra que está me vindo aqui, delicado, porque nós somos procurados hoje por pessoas que fazem cursos, né, de psicanálise, está tudo bem, mas nunca viveram a sua análise pessoal. Só a teoria não nos capacita para poder acolher esse sujeito em dor. Precisa haver aí toda essa dedicação do psicoterapeuta e também a dedicação, né, do paciente. E isso precisa haver o que nós estamos fazendo aqui, uma cooperação, um cooperando com o outro. Sem essa prática, se torna muito difícil, né, o desenvolvimento da análise pessoal. E no texto coloca ainda isso como. Acho que não como prioridade, né? Mas como algo fundamental ali, né? Essa a análise pessoal como algo fundamental, né? De muito mais importante do que a própria teoria, né? Ou até mesmo a supervisão, que são coisas importantes, né? A teoria, sim, o conteúdo da psicanálise em si não deixa de ser importante. A supervisão também não deixa de ser importante, mas sem a análise pessoal isso perde totalmente o sentido, né? Sim. Para mim faz sentido de você ter que viver, igual você falou da questão da experiência. Então, para que você saiba como é só você vivendo a experiência para você sentir, né? Então, é importante que eu sinta sobre aquilo também, para que eu possa ter uma compreensão melhor do que o paciente possa estar sentindo ali naquele momento da análise. Quando ele me traz, quando ele divide da escuta, das dores, dos saberes, ouvir, né? Mais do que eu dar aquilo que eu estou sentindo. Então, ter essa importância de eu separar ali o meu sentimento do sentimento do paciente, né? Não deixar que eu tenha aquele julgamento, colocar o meu desejo ali sobre para ele. Então, é importante eu ter esse modelo de como eu sou ouvido, de como eu sou acolhida, para que eu possa acolher também. Não fica mecânico, né? Fica só a teoria, né? Sem a experiência. E aí é como um médico, né? Um médico que não se consulta, né? Que nunca se cuidou, nunca foi e viveu a experiência, fica só nos instrumentos, né? E pode ser perigoso. E é interessante, né, todas essas contribuições, porque a psicanálise ela está aí para todo mundo, né? Mas nem todo mundo está aí para a psicanálise. É um processo extremamente doloroso. É um processo que às vezes a pessoa ela não dá conta, né? E tá tudo bem ela, né, parar um tempo e depois até ela retornar. Sem aquela coisa da gente colocar dentro de caixinha, é resistência. Quando, na realidade, acessou ali elementos extremamente dolorosos. E aí vai também, né, desse acolhimento, dessa dedicação do psicoterapeuta para entender que é um processo, que também isso pode ser resgatado em um outro momento. Pode ser que esse paciente, ele pare, né, e depois ele retoma, e está tudo bem. Não tem essa coisa, você tem que ficar em análise, né? Olha, está sendo bom, né, para você, né, pedir esse feedback para o paciente. Isso faz com que a análise seja uma análise empobrecida, uma análise sem ter ali, né, aquela construção, aquela cooperação de ambas as partes.
Uhum. E por isso, mais uma vez, é tão importante a análise pessoal, né? Porque se o terapeuta ele não tiver, não sei se preparado é a palavra, mas se ele não tiver em condições de tolerar isso, ele vai começar a se questionar, né? Então, mais um parou, né? O cara começou, veio 2 semanas e parou. Será que eu tô fazendo errado? Eu preciso fazer de outra maneira, tal. Então, se ele não tiver com a análise pessoal dele ali em dia, até isso passa a ser um fator super complicado, né? Porque eu vou querer começar a segurar o paciente ali, não, pô. Sim. Não pode ir embora, né? Porque se ele sair, como é que eu vou ficar, né? Não dá nem para justificar o fato, né? Você começa a se questionar se você não tiver ali com alguém ao seu lado, né, na sua análise pessoal, você vai começar a se questionar e a partir de se questionar, só Deus sabe o que vai acontecer, né? Com você e com o seu paciente, né? Eu acho que às vezes até, muitas vezes, a gente até se questiona, né? Acho que como humano ali, por isso talvez a importância da análise tanto pelo reconhecer ali que aquilo é um sentimento seu. Porque às vezes, de uma forma, a gente não tem esse poder de escolha, né? E a gente não tem esse poder, agora eu vou sentir isso ou aquilo, diante de estar convivendo ali dentro de uma análise, de estar tendo aquela troca, né, com o paciente. Então, muitas vezes a gente vai, às vezes, até chegar nesse questionamento, né? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Será que eu falo certo? Será que isso e aquilo? Mas por isso a importância também do analista também estar em sua análise, para que ele possa ter esse reconhecimento de que aquele sentimento é dele, né? E por isso que eu falo, separar ali do que é do paciente e do que é meu, né? E dentro ali ter o respeito mútuo de ambos. Isso falou sobre a análise terminar, né? E a gente é mais comum falar que o paciente pode querer ir embora, né? Sentir que acabou, tá ali no momento dolorido. Mas pode acontecer de nós também, né? Precisarmos encerrar com o paciente porque se percebe uma limitação, seja no momento de vida pessoal, seja pelo caso. Então, também é uma responsabilidade nossa, que vem da análise pessoal, que vem dos estudos, mas principalmente da análise, de perceber até onde dá conta, né? Até onde consegue. Porque senão entra no que você disse do segurar o Segurar, né? Vou paciente. ficar ali até, não posso abrir mão. Sendo que eu percebo que, nossa, pra mim esse caso aqui tá batendo de um jeito que agora não tá dando, né? Tem coisas ali sendo mexidas. Pra gente também, né? Até às vezes até vem na fala, né? No sentido assim, o meu paciente, quando na verdade ele não é meu. É bacana, né, essa colocação, porque olha só, a Mayara está falando, trazendo um ponto da humildade, né? O analista ter essa humildade de reconhecer que esses conteúdos, né, tá sendo doloroso demais. Daí entra novamente o tripé, né? A supervisão, para que não haja essa possibilidade de confusão, o que é meu e o que é do paciente. Então, quando a supervisão ela pode ser feita com alguém que realmente há uma interação, uma integração, esse que tem uma visão do lado de fora, né, daí a supervisão, né, uma visão direcionada para esse caso em si, pode trazer aí para o colega, olha, você consegue perceber que isso aí, né, é dele, não é seu, porque muitas vezes nós podemos até duvidar da nossa capacidade como psicoterapeuta, quando na realidade são elementos do outro, né, que e isso é comum, gente, é interessante porque às vezes nós somos procurados por pessoas para fazer supervisão, né, na nossa prática clínica, e o sujeito ele não está em análise pessoal. Quando você passa a perceber que o que está trazendo para a supervisão são elementos dele, daí a importância da análise pessoal. Eu gosto muito de observar que nos cursos, seja de psicologia, de psicanálise, né, qualquer sujeito que se colocar à disposição de analisar o outro, ele precisa ter a sua análise pessoal como modelo e deveria ser grade, né, nos cursos. Condição sine qua non. Sem essa condição não dá para estar, né, fazendo, seja um curso de psicanálise, seja um curso de psicologia, porque começa a emergir elementos, é igual grupo de estudo. Participar de grupos de estudo é extremamente doloroso, porque você ouve o colega falando, você ouve algum tema ali que você fala, nossa, isso mexeu comigo. Então, a importância, né, do tripé, como bem nos orientou Freud, é muito importante. Traz sentimentos ali que a gente lida o tempo todo da gente. Então, assim, sempre tem algo,
né? Alguma fala, uma palavra que seja que nos identifique com algo nosso. Né? Então, eu vejo assim, antigamente eu tinha até uma visão, assim, lá no meu comecinho, eu tinha uma visão dessa questão de supervisão como algo mecânico, eu vou dizer assim, né? Eu trazia assim, eu até comentar, assim, foi com a Jéssica até que eu falei assim, mas a supervisão funciona como, né? E para mim, assim, era já na questão da minha análise ali também, de estar trazendo coisas, porque aquilo que eu identifico, né, que eu tenho uma questão ali que eu vou sentir dentro de uma fala do outro, ela não tá dizendo sobre o outro, ela tá dizendo sobre mim, né? Sou eu que estou sentindo aquilo, porque o que é do outro é do outro, o que é meu é meu, então aquilo é meu sentimento. Então a forma de você olhar para aquilo é na sua análise. Por isso que me faz tanto sentido quando fala assim, às vezes é preciso que você saia fora daquela cena para que você visualize melhor dentro daquilo que você está sentindo, dentro do que você está falando ali, para que você pare e se escute sobre aquilo. E é interessante nós reconhecermos isso dentro dessa prática da psicanálise do acolhimento, que ela é diferenciada. Né? Por que ela é diferenciada? Porque nós não vamos ficar cobrando nada de paciente, nem que ele venha. Né? Daí, né, nós temos aí como a supervisão manejo clínico. A Jéssica sempre coloca isso, eu acho muito pertinente, que o manejo clínico são os horários, são os honorários, porque nós não acreditamos numa psicanálise de cobrança, numa psicanálise que o paciente tem que vir, no modelo de psicanálise que a gente costuma sempre brincar e falar assim, olha, o paciente ele vai se responsabilizar pelo horário dele, não é como algo dentro da medicina. A secretária liga, né, e olha, posso confirmar seu horário, né, de tal dia, tal horário? Não, nós não fazemos isso, porque é quanto essa dedicação também do paciente para com a análise dele. Né? E nós também, né, a dedicação nossa na nossa análise pessoal. Então, tudo isso vai fazendo com que seja uma engrenagem, né, nesse processo de cooperação, um cooperando com o outro, para que possa haver aí, né, não uma cura, mas uma procura, né, para que a gente possa aí falar um pouquinho mais sobre essa dor psíquica, né, essa dor que emerge em todos nós. Eu tenho um sentimento, assim, até uma vez falando com o Renato, de que você precisa lembrar o dia e o pagamento, é sinal que alguma coisinha ali ainda não está indo, né? Acho que não dá para ficar também tentando saber o que é, né? Pesquisar e tal, mas alguma coisinha tá faltando, alguma coisinha não chegou ainda, né? Tá faltando alguma coisa ali. Se você precisa lembrar ele disso, é sinal que Precisa ser espontâneo, né? algo ainda precisa amadurecer, né? Talvez. Algo ainda precisa amadurecer, ou no analista, ou mesmo no paciente. Isso que já difere, né, numa questão até como você trouxe assim, numa consulta médica. Geralmente os pacientes que vão numa consulta médica, eles procuram aquilo por um sintoma específico, né, uma causa e efeito. Então eu quero um medicamento que me alivie sobre aquilo, eu quero que você olhe. Tanto que uma consulta hoje você espera, igual você falou da responsabilização de ter horário, muitas vezes nem o médico cumpre aquele horário, né, acaba atrasando ali, porque a consulta é muito rápido. Então assim, o médico ele não tá visando ali sobre o seu sentimento, o que está acontecendo com você, o seu emocional, o que você está sofrendo. Não, ele vai na questão causa e efeito, é mais reto. Então, dentro da análise não funciona dessa forma, né? Por isso que você tem ali a disponibilidade que você faz para o seu paciente de estar ali na escuta para ele. Né? Não só, eu não estou interessado no que você está sentindo fisicamente, no sentido assim de uma doença, eu não estou visando isso, eu estou olhando ali do que está por trás daquilo, né? A gente vai refletir sobre aquilo, do que está levando você a sentir, porque muitas vezes o paciente ele quer essa questão palpável, né? E dentro da análise do acolhimento, até da psicanálise, é como a gente vem falando assim, não vai ter algo palpável, porque abre um leque muito grande, né? Uma das coisas que eu venho percebendo, assim, é muito... E foi do que eu tive muita dificuldade até na época que eu fiz faculdade,
foi nessa questão de como se fosse algo reto, de que você não podia sentir, você não podia falar, você tinha que responder assim, você tinha que tratar o seu paciente é como se ele fosse sempre uma doença. Então é sempre como parecia que vinha sempre aqueles pacientes psicóticos, neuróticos, todos assim, sendo que todos somos, né? Estamos sendo em algum momento dessa parte. Então foi onde eu aprendi nessa parte, me acolhendo de que eu também tenho essas partes em mim, para mim acolher do paciente, porque nós vamos ter nossas cotas dessa parte. Então não é uma doença, em si um sentimento. Uma pessoa, uma história ali, né? E aí, né, gente, a gente pode abrir um pouquinho para falarmos da prática. A professora Renata até colocou hoje um texto bacana, né, sobre a tecnologia hoje, ela abre esse leque, né, de possibilidades para atendimento online. É algo que lá atrás era, antes da pandemia, do isolamento social, era algo que é muito raro. Hoje é uma prática de todos nós aqui, apesar de termos, né, nossas dificuldades com a tecnologia, mas é algo que possibilita acolher pessoas, né, de várias localizações, inclusive fora do país, e nós vemos processos acontecendo de uma forma muito querida no online. Então, não tem como negar que a tecnologia, ela nos favorece bastante. E isso é importante de nós reconhecermos, porque é algo que não é o divã físico, né? Mas é o quanto a estrutura desse sujeito está aberta para poder ser possível ali a dupla caminhar ao lado, um ao lado do outro, né? Nesse processo de cooperação. Uhum. E foi preciso a experiência, né? Exato. Porque seria talvez há 5 ou 6 anos atrás, acho que ninguém pensaria nisso, talvez, né? De pronto falar, não, acho que não tendo contato não daria nem pra ter. Sei lá, acho que seria algo impensado, assim, e quando precisou fazer, foi feito, né? E conseguimos perceber que dava, né? Que a gente conseguia acessar, assim, que dava para fazer o que a gente chama de análise, sim, mesmo através de. Mesmo por distância, né? Que era possível, mas eu acho que só foi possível mesmo pela necessidade, né? Senão talvez a gente teria passado longo tempo ainda negando essa possibilidade, né? Negando essa experiência. Porque o que conta é o vínculo, né? É a transferência, né? A contra-transferência que também. Mas o vínculo. Se não tiver o vínculo, nem no presencial, lugar nenhum. Não vai rolar, né? O ambiente aqui dentro. Então, físico, né? É como a Maiara falou, acho que cabe a disponibilidade daquele vínculo, né? De ambos estarem disponíveis para aquele momento, tanto o analista quanto o paciente. Então, eu estou disponível. Então, a forma como está sendo feito é só uma forma ali, é só um meio, né, de comunicação. Mas o que vai prevalecer ali é a forma como está sendo feita. Então, a disponibilidade minha de escuta ao paciente, ela independe de uma câmera, independe de um computador. Vai muito do paciente sentir esse acolhimento e assim eu sentir essa disponibilidade do paciente também para estar sendo analisando, né? Que se ambos não tiverem essa disponibilidade, é igual a Maiara falou, nem pessoalmente também vai ocorrer. Então, assim, o calor, eu acho que o calor humano de você estar tocando uma outra alma humana, vamos falar assim, ele independe de uma tela, ele vai para além da tela. Então, eu acho que facilita, né, assim, no meio da questão, assim, às vezes a pessoa não tem a disponibilidade de estar indo, de estar se locomovendo, de estar numa cidade, estar em outra cidade, e ela teve uma afinidade com você para estar ali disponível para você. Então, essa parte facilita. Agora, quando há um impedimento, eu acho que é independente de ser online ou não, esse impedimento já está no sentimento da pessoa, ali, de algo que ela não está disponível. E é a proposta do GEPA, né? O GEPA traz eu vou falar filosofia, né? Mas é uma filosofia de vida. Quanto à dedicação, não só nossa, quanto a do paciente também, de nós promovermos, né? Isso que está acontecendo aqui, esse evento, né? Esse encontro, que é um reencontro, essa proposta de levarmos a psicanálise do acolhimento ao maior número de pessoas possíveis, porque vai eclodir nas redes sociais, né? Um dia alguém pode acessar e falar, nossa, o que esse pessoal está falando aí de psicanálise do acolhimento? Como é que é isso?
e vão ver ali, vão ouvir, né? Seja pedacinhos do podcast, seja o que for. Então, a proposta aqui não é nós nos divulgarmos, mas sim divulgarmos uma psicanálise diferenciada, uma psicanálise que já foi proposta lá atrás por Freud, né? Que em última instância é preciso amar para não adoecer. Amar o outro também, mas amar a nós, né? Primeiro mandamento, aí se a gente trouxer aqui as formulações religiosas. Então, aquele que é paciente da sua dor, né, que consegue reconhecer essa dor, busca ajuda, ele tem aí isso que nós iniciamos falando da vocação, do chamado, para ser também capaz de acolher o outro. Vou abrir para as considerações finais, o que cada um quiser trazer, né, fazer convites, ficar à vontade aí para a gente poder ir para o final do nosso podcast. O que mais agradecer aí mais uma vez a oportunidade, né? É sempre muito, no meu caso, assim, né? É sempre muito angustiante antes e muito prazeroso durante, assim, e muito satisfatório depois, né? Então, acho que cada vez mais eu tenho sentido isso, né? Mesmo que antes eu fique um pouco angustiado, um pouco com receio, assim, o durante é muito bacana e o depois vem um grau grande, assim, de satisfação, de saber que tá participando, de saber que tá podendo crescer, né, cada vez mais. Então, eu agradeço aí a oportunidade. Acho que agradecemos. Também agradeço a oportunidade, né? A primeira vez a gente fica meio assim. Mas, né, estar em pessoas que a gente confia, né, torna tudo mais fácil. E ouvir vocês falando, né, é mais, eu fico aqui mais ouvindo e aí eu vou indo, né, construindo, assim, até conseguir transformar em algo, né? Acho que eu tenho esse tempo de primeiro de escutar e construir. Mas é isso, agradecer para vocês, né, a oportunidade, estamos juntos aqui, né, de ter esse vínculo. Nós que agradecemos. Eu também quero agradecer, né, pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, de colocar, né, pensamentos, de ser acolhida, né, colocar dentro daquilo que a gente sente, de como a gente pensa ser respeitado e cada um respeitar aqui dentro. Acho que é assim que funciona a nossa vida, né? E é isso que é essa parte quando a gente traz da psicanálise do acolhimento. A gente cresce, ouvindo que todo mundo é igual, na verdade, cada um tem sua individualidade, cada um tem seu sentimento, seu pensamento, ninguém é mais e nem menos, cada um tá ali no seu tempo. E é importante a gente olhar e se reconhecer dentro disso. Então, muitas vezes a gente acha que não vai ser capaz de estar aqui no podcast, de estar falando, a gente fica com medo, aquela insegurança, e a gente percebe que no ambiente onde a gente está sendo acolhido, que a gente pode ser a gente mesmo, estar sendo ali, né? Nesse sentido de estar falando daquilo que como a gente sente, como a gente pensa ali certinho, então as coisas vão fluindo de uma forma mais natural. Eu quero só agradecer. Bacana. Nós do GEPA que agradecemos, né? Quero aproveitar e agradecer a Jéssica pelo convite, ela que iniciou, né? Como se diz, ela que pegou essa empreitada e falou, vamos fazer o segundo podcast. Então, agradecer a Jéssica, com tanto carinho, coordena aqui para que a gente pudesse estar aqui presente mais uma vez, a todos do GEPA, a todos vocês também, porque é sempre muito nutridor. A gente poderia estar fazendo qualquer outra coisa, né? Mas estamos aqui para levar essa psicanálise do acolhimento ao maior número de pessoas possíveis, para que a gente possa também, né, estar sendo. Obrigada a todos.